São Paulo, no ano passado. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Júlio Casares, presidente do São Paulo, Andrés Rueda, ex-presidente do Santos Futebol Clube, também deverão ser chamados nessa CPI. Muito bem. Se houver recusa deles, o convite pode virar convocação obrigatória. Os senadores Jorge Cajuru, ex-repórter esportivo, nosso amigo Cajuru, e Romário, ex-jogador de futebol, apresentaram requerimento para convidar Testor para esse depoimento. Eu duvido que isso vai dar alguma coisa, algum resultado. Mas tomara seja verdade e dê resultado. Porque também o tal do Testor, com essas acusações que ele fez, se leviana, se não apresentar as provas que diz ter, cana nele. Se não, repito e tenho dito isso todos os dias, porque é um momento muito importante para o futebol. Uma estátua para ele em cada praça pública, ou em cada estádio, aqui no futebol brasileiro. Mas só o tempo dirá se tem procedência ou não essas declarações do texto. Ou se for uma leviandade, ferro nele. Se não for, aplausos e estátuas para ele. 11 horas e 59 minutos, ponto final nesta edição do nosso Hora de Esportes aqui na 365. Obrigado a Rosana, cuidou do nosso rico dia aí, cuida das montagens e mixagens do nosso programa, o Pichochó, e na sequência da nossa programação, bem-vindo aí, Gente que Fala, programa que tem o comando do meu amigo Fausto Camunha, apresentação sempre brilhante do Mauro Friedman e coordenação da Zenilda Salvato, ok? E a gente volta amanhã. Um abraço para vocês, olho na televisão sem som e ligadão aqui na 365 para acompanhar os jogos da segunda rodada do Brasileirão. Tchau, gente. Um abraço. Termina aqui, é Hora de Esporte, um programa que fala tudo de todos os esportes. 365, a sua rádio de todos os dias. Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também por imagens na OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, além do nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Às 10 da noite tem a retransmissão do programa Gente que Fala pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. E o nosso convite aí pela próxima hora para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas redes sociais, interaja também, faça perguntas aos nossos convidados de hoje pelo WhatsApp no 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friedman e quarta-feira chegou o nosso espaço aqui, você conhece, é tradição, a gente sempre fala nesse dia sobre os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então vamos escalar os nossos especialistas de hoje para análise dos nossos assuntos por aqui. Dr. Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Tudo bem, doutor Aônio? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado pela Tudo colaboração. bem, Mauro. Gratidão pela oportunidade de poder estar com vocês e com uma bancada com pessoas de peso na área da saúde, sempre aprendendo com vocês nesse programa maravilhoso, Gente que Fala. Obrigado, doutora Aônio. Também com a gente, doutora Carolina Cursi, ginecologista, obstetra, especialista em medicina reprodutiva. Doutora Carolina, como vai? Bem-vinda aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei extremamente feliz com o convite de falar de pautas tão importantes, né? Pautas, assim, muito interessantes e que vêm agregar para nós, num geral, né? Então,
Está de parabéns. Antes do programa começar, aqui nos bastidores, eu estava elogiando tanto como que foi assim assertiva a pauta. Parabéns e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Obrigado pelas palavras, pela presença. A gente vai tratar desses assuntos tão importantes e com as informações, com as orientações de todos vocês. Também com a gente o Dr. Shuichi Fujisaki. Ele é urologista, especialista em andrologia e geriatria. Como vai, Dr. Shuichi? Bem-vindo aqui mais uma vez. Então, Mauro, eu gostaria de agradecer novamente esse convite, né? Que é uma oportunidade da gente apresentar uns temas, né? Importantes da área. Hoje é o tumor testicular. E também, que é muito importante que cada vez que eu apareço no teu programa, a gente aprende muito também com os colegas, tá? Imagine a minha situação aqui, a minha posição, né, de poder entrevistá-los e poder também absorver todas essas informações e tratar aqui da comunicação de todos esses assuntos, que é o nosso grande objetivo. Obrigado pela presença, doutor Shuichi. Doutora Patrícia Almeida, também aqui na nossa bancada da saúde de hoje, especialista em reabilitação oral e estética, idealizadora da Odontologia Almeida, e ela é integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, APCD. Tudo bem, doutora Patrícia? Oi, Mauro, tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje, com esse time de peso, é muito bom estar aqui. A gente acaba trocando ideias, informações e passando informações muito importantes para o público, né? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pela presença e vamos então tratar do primeiro assunto muito importante para a gente justamente alertar o nosso público. Olha, o Brasil está enfrentando a sua maior epidemia de dengue na história, com mais de 2 milhões de casos registrados até o momento, 758 mortes confirmadas e outros 1.252 óbitos sob investigação, são dados do Ministério da Saúde. Apesar do aumento significativo dos casos, a vacinação contra a dengue está progredindo muito lentamente, muito devagar. Das mais de 1.200.000 doses distribuídas até o dia 22 de março, apenas 43,1% foram aplicadas pelo Sistema Único de Saúde. Começo com o Dr. Shuichi a respeito desse tema. Qual é a reflexão? Qual é o alerta? A gente está falando de uma vacinação também muito específica, não é, doutor Shuichi? Que é destinada ao público infanto-juvenil e adolescente, né, dos 10 aos 14 anos, e não para todas as regiões, né, nas regiões com maior incidência da transmissão do vírus da dengue, né? Então, a baixa adesão a essa imunização que está à disposição aí pelo SUS, e o fato dos números serem crescentes mesmo, que demonstra que muita gente não está fazendo a lição de casa, que é evitar aí a formação dos criadouros do Aedes aegypti, né? Sim, sem dúvida. Essa campanha de vacinação vamos dizer assim, é a forma mais eficaz de uma forma de prevenção a essa doença, né, que é transmitida pelo mosquito. E essa faixa etária, vamos dizer assim, mais jovem, na verdade, são mais sensíveis, né, porque não tiveram contatos ainda com muitos agentes, né? Então, é por isso que estão sendo aplicadas, né? Agora, de toda forma, eu gostaria de colocar alguns pontos que eu vejo que não foi muito bem divulgado. Por exemplo, a dengue não é qualquer mosquito que leva com a picada que vai transmitir a dengue, né? Então, esse mosquito teria que picar alguém contaminado, ou seja, doente, e a partir daí transmitir para uma outra pessoa. Essa seria a transmissão da dengue. Então, numa região ou num bairro em que não há uma incidência, vamos dizer assim, da dengue ou maior, vamos colocar dessa forma, lógico que os riscos são menores. Agora, lógico, num bairro, numa região em que há uma alta incidência, é muito grande, porque o mosquito ele iria picar alguém doente e daí transmitir para o outro. É a forma de transmissão dessa doença, né? E uma outra também que eu acho que é muito importante, que muitos pacientes em tratamento cardiológico utilizam medicamentos anticoagulantes, né? Que, na verdade, seria o contrário da dengue, que a dengue, quando ela é hemorrágica, deve se interromper ou parar esse tipo de medicamento. Naturalmente, deve ir ao cardiologista e ver essa opção, né, que seja melhor. Eu acho que são pontos que poderia realçar com relação vamos dizer assim, ao controle, né, dessa dengue. E a lição de casa principal também, não é, doutor Shuichi, que é cuidar para que os criadouros não se formem, porque é ali o foco e é onde o mosquito nasce, é onde começa todo o problema.
Sim, e se fala muito em focos, em vasos, né, em piscinas abandonadas, casas abandonadas, mas eu gostaria de lembrar também que toda casa ele tem um sistema de coletor de água, né, a calha, por exemplo, no telhado, e há acúmulos de água lá também, que normalmente não é visualizado, né, pelo morador, pelo menos, que também é um criador de dengue também. Sim. Doutora, sim. Doutora Carolina Cursi, esse momento da dengue no Brasil, esses números já alarmantes, né? 758 óbitos, 1.252 outros, né? 1.252 óbitos sob investigação, 2 milhões de casos registrados e o dever de casa de cada um e também a vacina à disposição aí para os adolescentes também é importante. Eu acho que a gente precisa trabalhar bastante a conscientização dos pais, né? Porque o adolescente ele só vai nessa campanha se os pais realmente levarem. A gente não pode contar com o ato voluntário desse adolescente ir lá. O adolescente, a gente sabe que essa geração Z, Y, Z, W, né? Agora cada geração tem uma letra, né? Na minha época era uma boa sova, vai dormir quente se não obedecer. Hoje em dia já não é mais assim que funciona. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa conscientização. Na verdade, a população não está entendendo quem que o Ministério da Saúde está priorizando para fazer a vacinação. E com isso, não está sendo tão efetivo para levar até o BS, fazer realmente. Eu acho que a gente tem que aqui no condomínio mesmo, tem a gincana com as crianças de se alguém vê alguma água parada, alguma coisa, comunicar, vai ganhando pontinhos. Então, assim, a gente tenta, em pequenos ambientes, fazer a nossa parte. Mas a gente precisa incentivar isso, né, Mauri? E é muito difícil. Eu falo porque, como especialista da medicina reprodutiva, a pergunta que a minha paciente faz: bom, eu para engravidar eu estou tomando AS, mas aí se eu tiver dengue, eu tenho que parar de tomar o AS, e aí eu corro o risco de abortar, o que eu faço? Então, para nós mulheres, a vacina da dengue, e a mulher que está naquele período realmente fértil, aquele período que está tentando aumentar a sua família, ela é contraindicada, então a gente ainda nem é uma parte que a gente possa estar recebendo, né? Então, assim como da varicela, assim como a da dengue, se tomar 30 dias pelo menos, ela não pode engravidar. Mas a gente tem essa preocupação com as mulheres que estão em tratamento, Mauro, porque se tiver uma trombofilia, se tiver uma doença onde eu precise deixar o AS já de base para ela, a preocupação dela com a dengue é muito grande, né? Então, inclusive, foi recente, ontem, antes de ontem mesmo, o marido me perguntou: e agora, doutora? Corro o risco da minha esposa ir para um aborto e não conseguir engravidar? Ou o que eu faço? Eu falei: olha, a sua área é endêmica. Avalie o seu bairro, avalie se você tem como tirar a sua esposa neste momento dessa área endêmica. Não, doutora, não é endêmica. A minha área é uma área mais tranquila. Eu falei: então eu acho que você pode ficar mais tranquilo, mas ao primeiro sinal, né, vir para a gente avaliar, fazer exames e tudo mais, e aí sim avaliar, suspender o AS e tudo mais. Acho que para mim está mais essa dificuldade. Pois é, a partir desse relato seu, doutora Carolina, você vê um prejuízo entre os casais que estão, um prejuízo no planejamento familiar entre os casais, porque a gente viu isso na Covid, né? Muitos casais preocupados Foi muito difícil a pandemia. com a situação, né, da pandemia, porque as mulheres, evidentemente, os casais, evidentemente, com medo de acontecer alguma coisa durante a gestação. Nesse momento, há essa preocupação. Então, nesse momento, a gente tem total preocupação, né? A pandemia foi muito triste para a gente da parte da medicina reprodutiva, porque, infelizmente, nós mulheres, a gente não tem tempo, né? E postergar o sonho da maternidade em 2020, 2021, 2022 trouxeram consequências enormes para todas as mulheres. Reserva ovariana não volta atrás, né, Mauro? Você Aconteceu ficar comigo, esperando doutora. o momento ideal para você engravidar, você não volta atrás, né? Então, assim, eu tive muitos casais
que, assim, hoje não conseguiram mais engravidar por conta dessa questão toda de vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E agora a gente está passando de novo por esse momento, né? De medo. Engravido, nem engravido, ai meu Deus, eu vou ter dengue, eu não vou, na gestante é pior, né? Então, a medicina reprodutiva sofre muito. Manter a espécie humana, né, se reproduzindo, a gente sofre muito, né? A parte imunológica, né, da parte da vacina. Doutora Patrícia, sua análise e a reflexão a respeito desse momento do Brasil nessa epidemia de dengue e esse desafio que a gente enfrenta também, né? As doses de vacina são poucas e são direcionadas para esse público, e especialmente porque não há vacinas no mundo, né? A dengue não é uma novidade entre nós, por incrível que pareça, tem 20, 30 anos e não se chegou ainda a um mecanismo eficaz de prevenção. Agora a gente tem alguma coisa, né? Então, continua ainda o alerta, cada um tem que fazer a sua parte, embora seja bastante difícil, né? Tem locais onde a gente não alcança realmente situações para evitar criadouros. As calhas, por exemplo, como disse o doutor Silwisch, né? Enfim, tem muita coisa difícil pela frente para lidar, né? Bom, infelizmente, Mauro, isso está acontecendo. O que a doutora acabou de relatar aconteceu comigo, né? Tentei engravidar até 2018, 2019 estava fazendo tratamento, 2020 pandemia chegou. Pronto. Então paramos tudo. Agora engravidei de novo, já tive a minha bebê, ela tem 6 meses. O que eu vejo muito na dengue é o seguinte: muito se fala, mas eu vejo isso na clínica, né? Lá no meu consultório. Quando a gente vai abordar isso com o paciente, a gente fala, olha, fulano pegou dengue, como é que tá o fulano? Eles não conseguem, assim, eles não colocam em prática em casa, dentro de casa, o que a gente pede, né? Por exemplo, dá uma olhada naquele potinho de flor, vira de cabeça para baixo alguma coisa que pode acumular água. Então, o que eu vejo é que o paciente, que as pessoas escutam muito, mas elas não conseguem aplicar aquilo em casa. Prática. Então, não vai adiantar isso ser assim tão distante. Eu acho que deveria, assim, nas escolas ou mais próximo ali no posto de saúde, mostrar exatamente para a pessoa isso. Vou te dar um exemplo meu. Eu moro numa casa no interior e toda semana que eu vou para lá, eu olho tudo. É um lugar que não está tendo epidemia de dengue, nada disso, mas tinha 2 vasinhos de planta no 3º andar da casa que estava sem areia. Então, eu fui correndo lá e fui resolver. Então, assim, na minha casa, lá no interior, isso estava acontecendo. Então, se você não tiver a consciência de pelo menos uma vez na semana você olhar a sua casa inteira, está tendo obra na minha casa. Então, eu fico olhando, ver se ninguém deixou nenhum potinho nenhuma garrafa PET, nada aberto, para ver se não tem acúmulo de água. Então, eu faço isso. Então, quando a gente não fala isso para as pessoas, eu acho que está muito distante. E eu acho que se a gente não começar a fazer isso, trazer para a gente, para a nossa realidade, isso não vai melhorar, gente, porque não tem vacina para todo mundo. E não está vacinando em massa a população, sabe? Doutora Oni, sua reflexão. Eu vejo falta de vontade do poder público, principalmente federal, de fazer uma campanha de conscientização para a população. Eles se preocupam com muitas coisas e essa parte estão deixando passar, já que não tem vacina suficiente para todos, que façam a conscientização de foco de mosquito, desenvolvimento do mosquito do Aedes aegypti. Isso é importante, cada um fazer a sua parte, como todos citaram, mas eu vejo que falta a vontade de uma campanha para passar para a população ter cuidado na sua casa, de usar um protetor, um agente que não deixe a pessoa, o mosquito chegar, né, o repelente de mosquito, mas o principal é a campanha de conscientização para criadouros, não deixar criadouros do pernilongo, do mosquito, do Aedes aegypti. Há uns tempos atrás eu cheguei até a ver esses programas bem assim, que trazem assim notícias num jornal, uma Kombi cheia de criadouro do Aedes aegypti que estava levando para uma cidade do Mato Grosso do Sul. Então, tinha os potes de vidro com as larvas do mosquito que ia levar para o prefeito para ele passar
soltar essas larvas no município para, acho que, arrecadar verba. Então, eu acho que é um problema sério e o governo federal deveria investir nas vacinas para a população em geral. Está faltando essa vontade deles de ter essa vacina. É minha opinião. Sim, a campanha é sempre muito importante, é levar conscientização para as pessoas e parece também que essa situação está na esteira do que a gente viu também aí ao longo dos últimos anos, com o avanço de doenças ou o retorno de doenças que estavam erradicadas ou praticamente erradicadas por absoluto desinteresse da população em tomar a vacina. Desencorajada, a população desencorajada por N razões aí que a gente viu nos últimos anos, né, movimentos anti-vacina, enfim. Então, é o momento de fazer a virada da mesa e fazer as campanhas de conscientização, não é, doutora Oni? Eu vejo assim, tem que investir, já que não tem vacina, que invista na prevenção do criadouro do mosquito do Aedes aegypti. Muito bem, vamos seguir aqui com o programa Gente que Fala, quarta-feira por aqui, os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, nossas redes sociais no ar também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. 10 da noite tem a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Doutora Oni, eu continuo com você para a gente falar sobre o seguinte: os casos de sinusite podem ter origem relacionada a problemas dentários, a chamada sinusite odontogênica, que ocorre quando uma infecção dental afeta o seio maxilar. É isso, a sinusite odontogênica. O diagnóstico depende de exame clínico feito pelo dentista, com também o apoio da tomografia computadorizada, e o tratamento consiste em eliminar a causa dental, além do uso de antibióticos, se for o caso. Não é isso, doutora Oni? O que a gente tem de alerta sobre essa questão? Seu áudio fechou repentinamente, doutora Oni. Pode abrir, por gentileza. Agora sim. No caso das visitas dos pacientes no consultório, né, os cirurgiões dentistas fazem a avaliação. E grande parte dessa sinusite odontogênica, que as sinusites são seios maxilares que nós temos, principalmente a causa odontogênica, são espaços que nós temos no nosso crânio para não deixar o crânio muito pesado. E as raízes dos dentes posteriores, dos pré-molares a molares, elas estão bem próximas desse seio maxilar, sendo que em alguns casos essa raiz chega até a ficar dentro do seio ali, pertinho do seio. Então, quando acontece um caso de uma infecção, de um problema endodôntico, tratamento de canal não feito, um dente que foi a necrose, e essa infecção acaba passando para o seio maxilar devido a uma reabsorção óssea naquela região apical desse dente, da raiz do dente. E esse problema dessa infecção pode gerar problemas mais sérios para o paciente, fora a sinusite, essas bactérias. Então, é importante a pessoa sentir, né, a causa, normalmente, da sinusite é esses focos desses dentes com problema, ou problema de gengiva periodontal, ou problemas endodônticos, de tratamento de canal. O que difere da odontogênica é o paciente sentir dor apenas de um lado da face e não do outro, a não ser que ele tenha problema dos dois lados. Então, os sintomas são secreção amarela, dores nessa região perto dos olhos, do seio maxilar, às vezes reflete até para uma dor de dente, que às vezes o paciente passa desapercebido, mas é a região que conta ali. Então, é importante ele ter o acesso, né, procurar o cirurgião dentista, para ele poder fazer o diagnóstico e eliminar a causa. Às vezes, a causa chega até numa extração desse dente. E a gente não consegue, conforme o grau de reabsorção óssea naquele ápice do dente, nas raízes, tem que ser feita a avulsão do dente e o tratamento depois, posterior, com antibióticos. Eu trato muito aqui, que faço enxerto na região do seio maxilar para poder fazer implantes, que é uma região que a gente consegue pôr um biomaterial lá dentro do seio para poder ter quantidade óssea suficiente para poder fazer um implante.
E normalmente eu peço muita tomografia, e nessas tomografias eu detecto a sinusite, que é um espessamento da mucosa, que eu tenho aqui, não sei se para quem está com vídeo, existe uma membrana dentro do seio maxilar, que é a membrana sinusal, que ela acontece aqui o espessamento dessa mucosa e o foco de pus dentro do seio maxilar, né? Então, para poder fazer esse enxerto, eu peço a tomografia computadorizada, e nessa tomografia que a gente detecta esse espessamento dessa mucosa e para poder fazer o tratamento. E o tratamento consiste, primeiramente, com antibiótico, antibiótico-terapia e a eliminação do foco causal. No caso, às vezes um foco que já aconteceu há muito tempo e o seio continua com aquela sinusite. Então, a gente precisa fazer esse tratamento. E é importante a pessoa procurar o cirurgião dentista de 6 em 6 meses para poder fazer essa avaliação de todos os dentes, não só do seio maxilar, para a prevenção da doença. Pois é, você relatou as causas e esse é o ponto, a prevenção da doença, porque quando o paciente chega a este ponto de ter uma sinusite odontogênica, é porque uma cárie avançou demais, ele está enfrentando um problema de canal, o canal está infectado, vai comunicar com o seio da face e isso vai ocorrer, ou um problema periodontal, de gengiva, enfim. Então, é a falta de visita ao dentista, de fazer o controle da saúde bucal. É importantíssimo. Às vezes a gente fala, tem que procurar o cirurgião dentista de 6 em 6 meses, da mesma maneira para prevenção de doenças na próstata. Acho que toda a parte de saúde a gente precisa dar uma manutenção para o nosso organismo, né? E principalmente porque a saúde começa pela boca, né, irmão? A saúde começa pela boca. Então, a pessoa precisa ir. Tem pacientes que vêm anualmente, tem pacientes que vêm semestralmente, e tem pacientes que necessitam vir de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, dependendo do cuidado que ele tem com a sua higiene pessoal, que isso conta muito. A sinusite odontogênica, ela é resolvida geralmente pelo próprio dentista ou tem casos, por exemplo, que você precisa do apoio de um otorrino. Tem situações que evoluem de uma tal forma que podem até ter a necessidade de cirurgia com um profissional da otorrinolaringologia, né? Tem casos que sim, mas a maioria dos casos nos seios maxilares são resolvidos pelo próprio cirurgião dentista, com um tratamento adequado. Porque não adianta você só dar antibiótico para o paciente, fazer um tratamento com antibiótico terapia, se você não eliminar o fator causal, que é o dente contaminado ali com uma lesão periapical ou uma lesão periodontal, que esse osso, o osso que divide a região dos dentes com o seio, ele perde, fica uma cavidade unida daquele foco, daquele cisto com o seio maxilar. Então, se você não tira esse elemento que está causando a contaminação, não vai resolver nunca. Ele não vai conseguir fazer o tratamento, né? E tem profissionais que fazem essa cirurgia. Agora, tem sinusites que aí já é dos seios frontais, os etimoidais, são de outras regiões do crânio. Aí tem que ser com otorrino. Sim. Quero passar o tema, doutora Mônio, também para a colega, a doutora Patrícia Almeida, que é também da área, especialista em reabilitação oral e estética. Muitos casos do tipo no seu atendimento, no seu consultório, doutora Patrícia? Olha, Mauro, como o doutor disse, sim. O que acontece muito na clínica? O paciente vem com uma dor nessa região e ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, faz tempo que ele não vem ao dentista. Normalmente, os nossos pacientes, o doutor deve também fazer isso na clínica dele. Todo ano, a gente pede para o paciente trazer uma radiografia para a gente, uma radiografia um pouquinho maior, para a gente estar detectando ali se tem alguma coisa de diferente. É o que o doutor disse. Se o paciente demora muito para vir até o consultório, um problema que daria para ser resolvido e não ser agravado, ele se transforma em um negócio enorme. E é o que eu digo, quanto maior o problema, mais complicado é para resolver. Se você vai no dentista fazendo prevenção, isso não vai acontecer. E a gente acha que esses problemas que o doutor relatou, é esporádico, é um paciente ou outro. Não. É a maioria dos pacientes que chegam na clínica com uma dor irradiada, a gente vai ver. Nem imagina que é por conta do dente que pode estar causando aquela sinusite. Mas a gente acaba mostrando e explicando como que é, e a gente consegue estar fazendo esse diagnóstico.
mas não é em todos os casos que os pacientes vêm até a clínica tratar. Eles se automedicam e tá tudo bem. Imagine só, doutora Carolina Cursi, uma gestante, né, com um problema desse tipo, e que chega aí ao seu consultório. Os problemas são complicados a serem tratados aí, porque a gestante não vai poder tomar antibiótico, muitas limitações aí, não é isso? A gente fala, né, gestante, ela acha que dente e que dentista não é para serem vistos durante o pré-natal, né? Então a gente sabe disso que é difícil, né? Então, assim, elas têm uma crença que elas não podem tomar anestesia, que elas não podem tirar raio-x, que elas não podem isso, que elas não podem aquilo. Mas é claro, doutora Patrícia, a Ônio, né, aqui presente, com toda certeza, se precisar de uma raio-x, uma coisa, vão usar a parte protetora, protege tireoide, põe a proteção abdominal. E elas precisam entender que se tiver, vai ter que entrar com antibiótico, porque senão dá trabalho de parto prematuro, né, Mauro? Então, a saúde realmente começa na boca. E assim, eu, para todas as minhas gestantes, eu pergunto, veio na primeira consulta de pré-natal, como que tá a sua saúde bucal? Ai, doutora, eu estava no meio do tratamento para fazer um canal, e aí eu fiz um teste de urina, deu positivo, já cancelei, quero nem saber. Depois do parto eu faço. Aí é que eu falo o contrário. Vai voltar agora, senão eu não continuo o seu pré-natal, né? Então é muito difícil, né? A gente lida com essa questão de internet hoje, levando tanta desinformação, tanta coisa errada, né? E aí elas pegam um caso, e aí aquele caso que foi super mal conduzido, aquele caso que foi super mal abordado, espalha na velocidade da luz na internet, e elas acreditam que aquilo é verdade, né? Então, sim, a gestante, se ela tiver com complicação, é claro que a depender da idade gestacional, a gente pode até mesmo antecipar o parto. Se ela chega com um abscesso que não evoluiu, que não recebeu o antibiótico, que não melhorou, com Sim. toda certeza, segunda-feira agora mesmo, uma gestante minha, ela teve uma crise de litíase renal, com pedra nos rins, 39 semanas, estava em pródromos de trabalho de parto. Eu falei, chega, eu antecipei o parto, eu fiz a cesárea dela e o Uro cuidou da parte de colocar duplo J e tudo mais. Então, a gestante ela precisa entender que ela tem uma responsabilidade infinitamente maior, né? Ela tem duas vidas ali, a dela e a do bebê, né? Então, não pode ter medo, né? Eu trabalho muito com dentista, eu sou muito próximo de vários dentistas pela importância que tem do assunto. Programa Gente que Fala prossegue por aqui, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e à noite a retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Dr. Shuichi Fujisaki, vamos falar sobre o câncer de testículo, que afeta milhares de homens no mundo todo e representa 1% dos tumores masculinos e 5% das malignidades urológicas. Aí nós temos a campanha Abril Lilás, nesse mês, né, que procura não apenas promover a conscientização sobre a doença, mas também busca quebrar tabus e estigmas relacionados à saúde masculina, encorajando os homens a se cuidarem e a buscarem apoio quando for necessário. Dr. Shuichi, como suspeitar do câncer de testículo? Sim, exatamente. Da mesma forma que a mulher tem o câncer de mama, né, o homem também ele tem o câncer de testículo, mas a incidência é muito menor, né, tá? É mais rara essa doença, mas ela é fatal. Esse é o problema, né? Fatal e ela traz metástases também, em que aí o tratamento fica muito mais difícil. Então, como a mama, vamos fazer essa comparação, o homem também ele consegue fazer a palpação da região testicular. Tá? Ele consegue. É que normalmente o tumor ele ocorre de um dos lados, unilateral. Então é fácil para ele faz uma comparação entre um lado e o outro, né? Porque muitas vezes é assintomático, não traz dores, mas ela pode começar trazendo alterações no volume, alguma deformidade nessa região testicular. Então ele palpando, verificando que um lado está diferente do outro, já pode ser algum sinal dele procurar uma avaliação médica, né? Vamos colocar dessa forma, que muitas doenças são assintomáticas, né?
no início. Então, muito bem. Então, alguma alteração, quer seja no volume, deformidade ou dor, a palpação, ele deve procurar uma avaliação médica, né? No caso, o urologista, no caso. Tá? E agora, então, esse seria o primeiro sinal, né? Mesmo. Agora, lógico, o profissional médico ele já tem, vamos dizer assim, ferramentas, né? Como exames de laboratório e de imagens. Aí sim se pode avaliar e confirmar, vamos dizer, a presença desse tumor ou câncer. Vamos colocar assim, os exames laboratoriais normalmente existem marcadores tumorais, como tem para os outros órgãos, né? A próstata tem o PSA, né? Não é isso? E outros marcadores intestinais também. Agora, no caso do testículo, ele tem os marcadores, no caso a alfa-fetoproteína e beta-HCG, tá? E tem outros também. Então, quando esses índices estão alterados, existe a suspeita ou indicação de determinado tipo de tumor, que há diferentes tipos de tumores testiculares também. E, pelo exame de imagem, uma outra sonografia, por exemplo, do testículo, em 70% já se pode fazer o diagnóstico, né? Então, veja, o diagnóstico não é tão difícil. Agora, de toda forma, é um tumor muito rápido, ele pode evoluir entre 1, 2, 3 meses, né? Mas, normalmente, o homem ele procura logo, no início, vamos dizer assim, uma consulta médica, tá? E, normalmente, veja, bem tratado, e logo no início, tem 95% ou mais de, vamos dizer assim, de ser solucionado. Sim, mas o homem procura, de fato mesmo, imediatamente o serviço médico, porque o homem não tem o hábito do autocuidado como tem a mulher, né? O homem, para ir ao médico, é a mulher que pega na mãozinha e leva, a mulher que liga, né, para marcar consulta. Sim, mas a alteração mais frequente começa a alterar o volume, né? Ele começa a sentir alguma dor, ele vê que está errado e começa a incomodar. Aí ele procura. Agora, bom, uma vez confirmado, o tratamento é cirúrgico, né? Agora, eu estou vendo a doutora da reprodução humana aqui, então eu vou aproveitar e pegar esse gancho, né? Geralmente ele ocorre em homens com menos de 40 anos, ou até com 35, exatamente na idade fértil, né? Então, o que é muito importante, como o tratamento é cirúrgico, pode envolver radioterapia, né? Esses tratamentos vão afetar a fertilidade, né? Então, tanto no homem como na mulher, vamos dizer assim, nesse estágio de tratamento, deve preservar a fertilidade, fazendo congelamento seminal, no caso do homem, né? E hoje já está se desenvolvendo, já tem atualmente pelo menos 50 casos, está no início. Seria uma orquiectomia parcial, mas para isso tem que ter uma estrutura no centro cirúrgico, um patologista em sala e biólogos também que possam avaliar nos túbulos seminíferos a presença de espermatozoides. Nesse caso, já faz o congelamento, se não fez ainda. Agora, dentro da possibilidade, a orquiectomia seria retirada do testículo, tá aqui, né? Ou tira um, ou tira os dois, aí vai depender da avaliação. Dentro da possibilidade, se faz uma orquiectomia parcial. Lembrando que o que sobrar do testículo, vamos colocar dessa forma, ele ainda pode produzir espermatozoide e hormônios também. Então, um pequeno volume, vamos dizer assim, do tecido testicular, vamos dar um exemplo, 5 mililitros, é uma colherzinha, vamos dizer assim, nem de sopa, é um volume pequeno, ele pode produzir até 150 unidades de testosterona, veja, um testículo com 5 mililitros. Então, veja que o tecido pode ser pouco, mas ele pode ter uma capacidade de produzir até espermatozoides. E hoje, com a fertilização in vitro, né, não há necessidade de milhões e milhões. Mas também um só também é difícil, mas de toda forma não há essa necessidade. Então, principalmente, exatamente, com esse sêmen congelado, futuramente pode-se fazer uma fertilização. Tanto no homem como na mulher também, né? Que a mulher também tem os tumores femininos também. Agora, eu tenho uma amostra mais viciada, né? Então, assim, realmente o que chega para mim, né, Suíche, são homens que tiveram os tumores novos mesmos e antes do tratamento congelaram 2, 3, 4 amostras. Aí isso foi na adolescência, aí casou, aí chega com a minha paciente, então, doutora, o meu marido, quando ele era mais novo, ele teve lesão, teve que fazer orquiectomia. Então, realmente, a gente vê que, independente do tempo de preservação, a gente tem conseguido hoje na medicina reprodutiva
bons resultados, né? Inclusive de fazer partos e tudo mais, que depois elas ficam comigo. Então, a parte da andrologia e da urologia também vem sendo muito avançada, né? Eu acho que os homens precisam ir mais em vocês para tirar essas dúvidas, não terem medo de fazerem um autoexame, de avaliar, não deixar chegar numa situação que depois a gente não tem mais o que fazer, né? Mas eu fiquei muito feliz em saber que estão pensando em uma parcial, né? Parcial, sem dúvida. Bem interessante. E vamos colocar assim, que essa parte que é produtora de congelamento, vamos colocar 50 anos atrás, né? Que eu já estava acompanhando, né? Era estudante ainda, mas de toda forma, veja, essa transferência de embrião, né? Já era realizado em animais. Isso há 50 anos atrás, né? E recentemente em termos, né? Alguns anos atrás, eu, numa mesa de jantar, estava com o pessoal do governo chinês. Estavam vindo, eu não vou falar a época certa, tá? Mas, eu sei, mas eles estavam lá, aqui no Brasil, já com autorização do governo, para poder levar os embriões congelados na verdade, era de bovinos para lá, que a raça seria o ideal para lá. E 6 meses depois, ele voltou, estava no jantar. Falei, nossa, o pessoal apresenta lá. Bom, aí ele já veio levar o pessoal que era expert da universidade, trabalhava na veterinária. Ele já estava levando a universidade para lá. Veja como o pessoal é muito rápido, realmente, né? Mas que eu queria colocar que transferência de embrião em congelamento já é uma condição que já tem mais de 50 anos, né? Com nitrogênio líquido, né? E na parte humana, como a doutora colocou, tem pacientes que têm mais de 10 anos congelado e com resultados de fertilidade resolvida. Agora, doutor Silvio, o senhor falou a respeito dos exames de imagem e dos exames de sangue para observar os marcadores, né? Esse tipo de trabalho é para diagnóstico, ou seja, quando há uma suspeita, ou é possível fazer isso de forma rastreada, ou seja, vamos fazer um check-up, por exemplo, e aí nesse check-up incluir esses exames para fazer um rastreamento. Ou não, isso não é feito, só é feito na suspeita mesmo. Não, é feito sim. Veja, existem outras avaliações com outras finalidades que acabam avaliando essa presença ou não do tumor. Por exemplo, no caso do testículo, as dosagens marcadores tumorais, a recomendação é que façam esse tipo de exame em pacientes que têm interesse em fazer reposição hormonal. Reposição hormonal masculina, que é a testosterona, está muito em alta, né? Porque ela desenvolve os músculos e tem outros benefícios, né? Disposição geral e tal. Então, antes de se receitar, vamos dizer assim, esse tipo de medicamento hormonal, o correto, o ideal é que se faça essa avaliação numa possível prevenção e acaba diagnosticando. Nós tivemos casos, assim, de alterações, vamos dizer assim, marcadores tumorais, e o alfa-fetoproteína seria o caso. Ele eleva em tumores testiculares e também do fígado, né? Mas pelo próprio ultrassom e o exame clínico, o paciente estava bem na parte testicular. Bom, a indicação, ele passou na oncologia, tinha um tumor de fígado. Ele já tratou, já fez até transplante, e já há 10 anos ele está muito bem. Então, você veja que existem exames que é indireto, mas que é realizado então, nessa avaliação. Muito bem, vamos seguir com o próximo tema aqui do programa Gente que Fala, saúde, bem-estar e comportamento, desfilando aqui sempre às quartas-feiras, com muita informação dos nossos especialistas para você. Olha, gente, a mastite, que é a inflamação do tecido da mama, preocupa as mães que amamentam. Esse problema é mais comum nas semanas seguintes ao parto, mas pode surgir em qualquer momento durante a amamentação. E além do desconforto físico, como vermelhidão, inchaço e dor, a mastite também pode ter um impacto emocional significativo nas mães, gerando preocupações, gerando ansiedade. Doutora Carolina, qual é a incidência da mastite, a prevalência, né? Como evitar, como tratar? Vamos lá. Quero perguntar, Patrícia, você teve mastite? Você que está com um bebezinho aí recém-nascido, né? 6 meses, é petitiquinho. Doutor, eu vou te falar que eu tive. Eu saí da maternidade e 4 dias depois veio aquele boom, inflamou tudo, eu morrendo de dor. Eu nunca tinha sentido uma dor, e é uma dor tão aguda, inflamatória, que você quase morre, né? De dor. Então, assim, eu tive.
Gente, que terrível. Mas aí tem algumas dentistas, tem uma dentista que está trabalhando comigo, que estava grávida, que entrou em trabalho de parto, tem a bebezinha. Quando ela foi entrar para ter a bebê, eu falei: olha, deixa eu te falar, daqui mais ou menos uns 4, 5 dias, você pode ter isso. Então, pensa, fica observando esses primeiros sintomas. Então, assim, eu já evitei que ela tivesse. Porque quando eu entrei para trabalho de parto, para ter a minha bebê, eu não tinha essa noção. Eu nem sabia que. Para mim era ter o bebê e o leite já saía. Não era bem Mas assim. não é assim que funciona, Pois né? A é, foi aí que mastite, deu errado. a mastite, a gente vai ter a mastite da lactante, que é essa que você teve quando ocorre a apojadura do leite, né? Então, as mamas, elas vão ter os sinais inflamatórios, como dor, vermelhidão, incômodo, aumento da temperatura local. É engraçado, Mauro, que elas falam assim, infeccionou o parto. Certeza, porque eu tô com febre. Infeccionou o parto. Da onde está vindo essa febre? E nada mais é do que a famosa febre do leite. Então, a mastite, ela tem essa que é a da lactante, que é normal, ela vai passar. E a gente tem a que é a infecciosa, que realmente quando tem antibiótico, quando tem a necessidade do uso do antibiótico e tudo mais. Então, a mastite, ela tem uma incidência de 3 em cada 10 mulheres puérperas, tá? No geral, sendo de primeira ou de segunda vez, aquelas que já amamentaram. Sim. Mas ela tem uma incidência de 5 para 6, Mauro, nas mamães de primeira viagem. Então, ela tem uma incidência muito alta, né? E a mastite, ela gera dor, ela gera esse medo da paciente, né? Ai, toda vez eu vou ter essa dor, eu vou ter essa mastite, eu vou parar de amamentar. Ai, porque doeu, porque eu tenho sensibilidade na mama, agora eu tenho que drenar. Então, eu gostaria até de agradecer essa oportunidade de você estar falando sobre a mastite, que hoje em dia a gente vê muito cursinho aí de consultora de amamentação, né? Pessoas que não têm uma base, não têm uma faculdade, elas são pessoas que têm outras profissões, fazem cursos de consultoria de amamentação num sábado, num domingo, sem uma validação e já saem dando consultoria de amamentação para essas mamães que já estão em dúvida. Então, a mastite, ela é prevenível. Você vê a Patrícia no exemplo dela, ela ajudou a amiga dela, então ela contou o caso dela, olha, pode acontecer isso, espere, tome cuidado. O segredo da mastite é a gente fazer a pega bem corretinha, né? Antigamente as vós falavam assim, joga água quente nas mamas, né? E aí as mamas cada vez mais dilatavam, cada vez mais produziam leite, e se o bebê não drenasse, se o bebê não consumisse esse leite, acumulava em mastite. Então, mastite, por definição, ela vai ter a da lactante e ela vai ter a infecciosa. Ela pode ser tratada com anti-inflamatórios e pode ser tratada também com antibiótico. A depender do grau da mastite, quando não tratada, evolui para abscesso, de eu ter que internar a paciente, drenar em centro cirúrgico, deixando um dreninho de Penrose ali no corte, para que não volte a fazer esse abscesso. Tudo isso por uma pega errada, por orientações erradas na amamentação, né? Então, é muito importante falar sobre mastite e acolher essas pacientes com essas dúvidas. Informações que tem mais a ver, falha de informação que tem mais a ver no pós-natal, né? Não no pré-natal. É no pós. Sim. É que as gestantes acham que depois que nasceu, Mauro, elas esquecem das obstetras, né? Elas não voltam, elas ficam tão preocupadas com a pediatra, e aí elas acabam não voltando na obstetra. Eu tento seguir todos os retornos que a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, orienta. Então, o primeiro com 15 a 20 dias, depois o dos 40 dias, e acompanhando a cada 2, 3 meses para a gente ver como é que está esse pós-parto. Mas a adesão a essas consultas é muito baixa, porque elas falam, doutora, eu tenho que ir na pediatra, eu preciso ver o ganho de peso da minha filha, não dá para eu ir ver a senhora, vamos conversando por aqui mesmo. E elas só procuram quando aí tem alguma coisa assim. Então, tem uma mastite já instaurada ali.
Tem mulheres mais suscetíveis à mastite, ou seja, aquelas que, mesmo fazendo tudo direitinho, mesmo bem orientada, ainda vão ter o problema, vão ter essa condição? Se tiver erro na pega mais, né? Se tiver começar tendo pequenas fissuras nas mamas, a gente sabe que o leite materno é o alimento ideal, então se ele é ideal para o bebê, imagina para as bactérias que estão na nossa pele, aí acabam tendo esse contato e se proliferando, né? Então, Patrícia, doutora Patrícia, você criou uma rede aí, né? A partir da sua própria colega aí que teve, também passou por essa condição, você criou uma rede aí, né? De Ela informação. Não, na ajudou. verdade foi isso. Parabéns. Verdade, eu ajudei, porque eu vi o quanto que era ruim. E aí, foi o que a doutora disse. Tem N cursinhos, eu não fiz nenhum, mas é N cursinhos que as pessoas falam assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. Ninguém fala para você assim, olha, daqui mais ou menos 2, 3 dias, fica observando, você vai sentir alguma coisa diferente, porque a mastite, ela não vem assim, bum, ela te dá sinais. Não é, doutora? Então, Isso assim, se mesmo. te dá sinais, se alguém tivesse falado isso, eu teria falado, opa, peraí, é isso aqui que está acontecendo, que vai acontecer. Mas aí é o que a doutora disse. Quando você vai ter o bebê, você entra em outro mundo, gente, isso é verdade, viu? Você entra em outro mundo, que se depois que você teve o bebê, você só pensa no bebê. Mas ele não tá pegando, mas ele não tá mamando, que não sei o que. Parece que você esquece dos seus sinais. E aí acontece a mastite, né? Bom, gente, vamos seguir aqui com o tema correlato com a doutora Patrícia Almeida para dizer o seguinte: ao descobrir a gravidez, a mulher procura o serviço de saúde e marca todas as consultas médicas necessárias para acompanhar e manter o controle, né, da saúde dela, da própria mulher e também do bebê, né? Ou deveria ser assim, né? Não são todas que têm essa possibilidade, mas esse é o caminho. E para quem segue esse caminho, né, muitas das gestantes se esquecem ou dão pouca importância para o pré-natal odontológico, por desconhecer ou por não ter consciência do necessário acompanhamento da saúde da boca pelo dentista durante a gestação. Tem números, tem estudos a respeito, doutora Patrícia, das mulheres que engravidam, quantas se preocupam de fato, vão fazer esse acompanhamento odontológico? Olha, irmão, na verdade, assim, qual que seria o nosso cenário ideal, né? A gente sabe que não é esse. Estou planejando engravidar ou entrei num tratamento de fertilização in vitro, vou fazer o meu tratamento odontológico. A gente sabe que muitas vezes a saúde bucal ela é esquecida e muitas vezes também a mulher ela engravidou, ela não planejou aquela gestação e ela simplesmente engravidou. A primeira coisa que ela vai fazer vou procurar a minha médica. Só que é que a doutora colocou muito bem que ela fala, olha, você já fez a sua consulta no dentista? Quando a gente não tem esse caso, a gestante ela vai levando isso assim. Ela estava no meio de um tratamento, ou ela nem fazia tempo que ela não ia no dentista, ela não ia uma vez no ano, né? Como o doutor colocou, e aí ela tinha uma cárie, ela tinha uma gengivite ali que já estava instalada. Quando você está gestante, você tem várias alterações hormonais, inclusive na gengiva, tá? Que a gengiva tem vários receptores. Então, você tem uma predisposição a desenvolver uma gengivite gravídica. Quando a gente tem uma gengivite gravídica, ai, nossa, minha gengiva está sangrando, meus dentes estão sensíveis. Eu acabei de ter bebê e eu posso falar com propriedade. Os dentes ficam mais sensíveis. A gente tem um aporte sanguíneo maior, então os dentes ficam mais sensíveis. O dente é altamente ali irrigado, fica sensível. Se você não tem um acompanhamento odontológico, um pontinho de cárie vira assim, ó, um tratamento de canal. Virou um tratamento de canal, você não cuidou, você fica... O que acontece muito? As gestantes, elas têm medo de ir no dentista, que nem a doutora disse. Mas hoje em dia, gente, existe anestesia própria para a gestante. Você tem que tomar cuidado quando você vai fazer um raio-x. Então, assim, se você vai na ginecologista uma vez por mês, no começo da sua gestação, você também tem que ir ao dentista. Você tem que manter a sua saúde bucal, principalmente porque quando você engravida, você tem alterações na região da boca que elas favorecem a gengivite,
favorece a cárie. Muitas mulheres têm enjoo, elas vomitam com muita frequência, então fica mais ácido aqui, aquela região. Elas comem com mais frequência, então não dá tempo do dente fazer a sua remineralização correta, então fica mais predisposto a ter uma cárie. Quando a gente fala em pré-natal odontológico, graças a Deus agora a gente está conseguindo interagir, a gente está conseguindo inserir isso na cabeça das nossas pacientes, mas não é uma coisa assim que você fala assim, olha, de 100 pacientes, 50 sabia do pré-natal odontológico. Não. Se for 30, é muito. E tem certamente as pacientes que, quando chegam para o pré-natal odontológico, já estão há tanto tempo sem visitar o dentista, que chegam com problemas já complicados e que dependem de um tratamento de longa duração, às vezes até uma duração maior do que a própria gestação. Isso tudo vai ser postergado, porque não vai poder ser feito até pelas limitações dos tratamentos durante a gravidez, né? Então, o que eu falo, Mauro? É o seguinte: a gente vai ter que reduzir danos ali. Como que a gente reduz dano? A paciente chegou morrendo de dor de dente. Ela está ali no segundo mês de gestação. Ela está morrendo de dor de dente. Não tem como eu virar para ela e falar assim: olha, vamos esperar até o 4º mês? Não tem como. Eu vou ter que tirar aquela dor dela, eu tenho que tirar ela do sofrimento, tirar o feto do sofrimento, a mãe do sofrimento, tratar aquele dente. Agora, a paciente chega para mim e fala assim: ela começou um tratamento, aí ela quer colocar faceta, ela quer fazer um clareamento, quer fazer ali botox, parte de harmonização. Não, vamos esperar a sua gestação. Depois disso, você vai fazer esses tratamentos estéticos. Durante a gestação, a gente vai fazer tratamento que coloque a sua vida em risco e principalmente a do bebê. Então, é caso de dor, caso de inflamação, de infecção. Esses casos são tratados quando a paciente está gestante. Doutora Ônio, como é que é o dia a dia do seu consultório aí com as gestantes que, de repente, descobrem que precisam passar pelo tratamento aí, por uma visita ao dentista durante a gestação? Bem, tem que ser feito o tratamento, não tem como postergar. Tratamento, como disse a doutora Patrícia, tratamentos eletivos a gente pode deixar para frente, como facetas, tratamentos estéticos, né? Mas a parte de saúde tem que ser feito tratamento de cárie, de gengiva, inclusive pós-natal também é importante que a mulher procure o cirurgião dentista, justamente por esse processo todo que a mulher passou de mudança hormonal, de alimentação. Então, teve o nenê, depois que teve o nenê, tem que passar correndo no cirurgião dentista também, para fazer o tratamento dentário, o necessário durante o tratamento e posterior também. O que eu percebo aqui é que as pacientes na gestação, elas só procuram quando tem um problema sério de dor, de inflamação, de sangramento, aí elas correm para procurar a ajuda profissional. E eu sempre peço para, depois que teve nenê, marcar consulta também o mais breve possível, porque a gente percebe um aumento de número de cáries na boca durante esse processo da gestação, justamente por causa da alimentação, às vezes do enjoo da paciente, então ela não consegue escovar os dentes direito, levar a escova para a parte posterior da boca, que dá náusea devido à mudança hormonal. Então, tem que, durante a gestação e pós o parto, tem que procurar o profissional cirurgião dentista. Doutora Carolina, a conscientização parte do dia a dia normal de uma paciente no consultório da obstetra, da ginecologista, né? Olha, o dia que você pensar em engravidar, olha, coloca na sua agenda aí que o dentista é o primeiro profissional que você vai procurar. Eu costumo falar para elas que assim, elas ficam tão focadas em tomar ácido fólico. Doutora, eu resolvi engravidar, eu quero tomar ácido fólico, e daqui quanto tempo? Eu acho que tem que ser assim, ácido fólico e a visita do dentista, porque aí você vai ter 90 dias para passar antes com o dentista, faz toda uma boa avaliação, checa o que precisa fazer, que tratamento que está pendente ou não, e aí, depois desses 90 dias, que é o tempo mínimo que a gente pede de uso do ácido fólico para começar as tentativas, aí ela já está mais tranquila. Doutor Silwich, qual o papel dos homens nessa história toda? Bom, essa parte odontológica
na verdade, está do outro lado do organismo, né? Nós tratamos um pouco mais embaixo, né? Mas, de toda forma, o foco infeccioso deve ser tratado em qualquer lugar do corpo, né? E nós já tivemos vários casos de prostatite crônica que só foi solucionado tirando o foco dentário. Veja, pacientes que estavam há anos tratando de uma prostatite crônica e se achou um foco, vamos dizer assim, num dente, né? E com esse tratamento acabou eliminando o problema dele. Mas, de toda forma, vamos dizer, a visita ao odontólogo, né, é uma condição que deve ser feita periodicamente, né? Faz parte do check-up. Peraí, Né? agora surgiu uma curiosidade aqui, doutor Silvio. Qual a relação de uma inflamação da próstata, uma prostatite, com uma infecção dentária? Dentária, exatamente. Veja, porque a bactéria, pela via hematogênica, né, é que ela chegou até, estava mantendo o foco na próstata. Veja, é muito comum paciente que tem, vamos dizer assim, uma amidalite crônica, uma inflamação na garganta, ele tem problema, vamos dizer, na articulação, né? Dor articular, por exemplo, do joelho, etc. Tal, o estreptococcus, né, é bastante frequente. Então, deve tratar esse foco à distância, que ele vai por via hematogênica. Aproveitando, eu posso fazer uma pergunta para a Carolina? Uma pergunta? Tá bem breve, que a gente já está no finalzinho do tempo. Então, rapidamente, uma mastite infecciosa, está com infecção, ela pode amamentar nesse período de tratamento? Pode e deve. Se a gente mudar, porque aí vai tirando os pontos. Se a gente entrar com um antibiótico mais potente, o que a gente faz? Somente aquela mama ela não dá, ela dá a outra mama. Tá. E não transfere a infecção para o bebê? Uma vez que tem bactéria? Vai ser digerido? Não é, não. Né? Então, tá bom. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Gente, vamos caminhar aqui para o nosso final do Gente que Fala de hoje e eu vou pedir aqui as despedidas de cada um e os canais. Doutora Carolina, começa. Sua despedida e os seus canais, onde os pacientes te acham. Muito obrigada, pessoal. Uma equipe muito boa. Gostei mesmo hoje da nossa roda de bate-papo aí. Eu fico à disposição pelo Instagram, que é o @DRA, abreviação de doutora, Carolina Cursi, que é o meu nome e meu sobrenome. E meus atendimentos são aqui em São Paulo. Patrícia, eu fico à sua disposição. Quando você quiser falar mais sobre pré-natal odontológico, conte comigo. Você já tem uma obstetra pró-odonto, viu? Ai, obrigada, doutora. Muito doutora obrigada, Patrícia que isso é Almeida, muito importante. sua despedida e os seus canais também, bem breve. Adorei a nossa conversa de hoje, adorei, doutora. Pode contar comigo sempre também, que a gente está lutando com a mesma bandeira. Estou no Instagram, odontologia.almeida. Lá eu e a minha irmã respondem, a doutora Priscila também. Sempre que tiver alguma dúvida a respeito de pré-natal odontológico, é só nos contatar lá. Doutor Silwish, sua despedida e seus canais. Sim. Para o check-up, né, principalmente da próstata, né, entre outros, seria Dr. DR Fujisaki. Dr. Fujisaki é o meu contato. Doutora Oni, sua despedida e seus canais. Instagram, doutor_Aoni Vieira, página no Facebook, doutor Aoni Vieira, e o site aonivieira.com.br, e um abraço para todos. Um abraço para todos. Ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira. Desfilamos por aqui saúde, bem-estar e comportamento com análise dos nossos especialistas. Doutora Aoni Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em medicina reprodutiva. Doutor Silwish Fujisaki, urologista, especialista em andrologia e geriatria. E a doutora Patrícia Almeida, especialista em reabilitação oral e estética, idealizadora da Odontologia Almeida, integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Obrigado pela presença de vocês todos, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Há 23 anos no ar, sempre uma realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, ouvinte, espectador, internauta, você sempre a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E para você que vai seguir aqui com a gente na 365, programação musical de qualidade, escolhida aqui para você